Salmo 128 é o texto que nós vamos meditar nessa tarde. Salmo 128, a partir do versículo 1. Estamos nesse final de semana com o Congresso da Família, ali na Família Viva da Voldac, e eu quero compartilhar uma palavra com você sobre família. O tema é a família perfeita. Será que existe? Vamos ver. Salmo 128, de 1 a 6, diz assim: Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você. Sua esposa no interior de sua casa será como a videira frutífera. Seus filhos serão como rebentos de oliveira ao redor da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias da sua vida e veja os filhos de seus filhos, paz sobre Israel. Pois é, parece um sonho, não é verdade? Um marido perfeito, trabalhador, que tem resultados desse trabalho, come do fruto do trabalho, feliz, um homem feliz, tudo vai bem, tudo dá certo. A mulher, o texto aí fala de uma esposa perfeita, alegre, como videira frutífera, não reclama de nada. Pois é, parece um sonho. Filhos perfeitos, como rebentos de oliveira ao redor da sua mesa. Dizem que os rebentos de oliveira são as sementes que caem ao redor ali da oliveira e crescem próximos, crescem ligados, com as mesmas características. Filhos perfeitos, obedientes, conectados, que honram, uma vida perfeita, uma família perfeita. Na verdade, eu penso que é o maior sonho de uma pessoa normal. É um casamento e uma família feliz. Por que eu digo de uma pessoa normal? Porque talvez alguém que não queira casar-se não o quer por um trauma, por uma ferida. Não está normal a condição emocional dessa pessoa, por decepções, por tristezas, por talvez ver no casamento dos pais uma dificuldade. Mas é o sonho de qualquer pessoa, uma família feliz, como no texto. Eu penso que até Deus sonha com isso, de fato, né? Porque foi o que Deus planejou, é o que o salmista escreve aí falando do plano de Deus. 1 Coríntios 2,9 diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu ao coração do homem as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Então eu penso que Deus tem um plano de uma família abençoada, de uma família perfeita de fato. Eu gosto de falar, quando eu digo sobre perfeição, perfeição no contexto bíblico não é necessariamente falhas ou ausência de falhas. Eu penso que perfeição na graça, no Novo Testamento, é o cumprimento do propósito. Eu posso ter falhas, mesmo tendo falhas, eu sou perfeito, se eu estou no centro da vontade de Deus, buscando a vontade de Deus. Paulo escreve e algumas vezes dizendo aos perfeitos, nós que somos perfeitos, fala de estarmos sendo aperfeiçoados também, fala para alcançarmos a estatura de Cristo, de varão perfeito. Então, no Novo Testamento, na graça, em Cristo, existe perfeição. Claro que enquanto a gente estiver aqui na Terra vão haver problemas, vão haver limitações. Nós temos uma natureza limitada, humana, carnal muitas vezes. Mas o plano de Deus, o propósito de Deus é que nós alcancemos plenitude em todas as áreas da vida. E na família não é diferente. Na família não é diferente. Deus tem um propósito para que você viva um casamento feliz, uma família feliz, feliz com os seus filhos crescendo, prosperando, progredindo. Eu sei que nós vivemos em dias difíceis, dias tenebrosos, dias onde existe uma ação do inferno tão ferrenha para desestruturar a família, mas Deus tem um propósito para a tua família. A questão é, por que, então, em muitos casos, esse sonho não se realiza? Por que muitos casamentos se dissolvem com pouco tempo? Qual o segredo?
para viver muitos anos casado. Eu completo esse ano 20 anos de casado. Pouco ainda, né? Em relação a muitos que, talvez você está me ouvindo aí, tem 30, 40, 50 anos de casado. Que coisa linda. Chegar a 50 anos num casamento. Eu acho tão lindo, às vezes, aquele patriarca, aquela pessoa idosa com os seus filhos e os netos e os agregados, aquela foto de família tão bonita, né? Pois é. Por que muitos não vivem isso? O que realmente fará diferença? O que realmente faz com que nós possamos viver esse plano de uma família perfeita? Alguém pode dizer, vem para Jesus. Eu ouvi um pastor dizendo esses dias sobre a salvação, e ele disse o seguinte, falou assim, olha, eu não prometo para você que as coisas vão melhorar não, se você aceitar Jesus, mas eu prometo que você vai ter salvação. Tá difícil? Vem para Jesus. Vai ter dificuldade também, mas você vai ter salvação. E é salvação na eternidade, e é salvação também aqui no tempo presente, porque salvação para nós hoje é solução para os nossos problemas. Aquele cego que Jesus curou e deu visão para ele, foi salvo da sua cegueira. E muitas vezes Jesus dizia para as pessoas que ele curava, a tua fé te curou, e em alguns contextos a tua fé te salvou. A mulher samaritana na beira daquele poço, ela foi salva daquela situação que ela vivia tão difícil. Tantos outros homens e mulheres, os próprios discípulos foram salvos de uma vida natural, humana, limitada. A salvação é nós estarmos em Deus e vivermos os propósitos que Ele tem para nós. Você já é salvo? Agora, muitos que estão na igreja, que creem em Jesus, às vezes não vivem os propósitos que Deus tem, esses propósitos de bênção. Essa família do Salmo 128. Muitos casamentos, mesmo dentro da igreja, às vezes acabam. Muitos filhos, mesmo dentro da igreja, às vezes são rebeldes, se afastam dos caminhos do Senhor, não respeitam seus pais. O que fazer? O que resolve? Quero ir com você para que nós possamos entender a resposta disso para Mateus 7. Salmo 128 eu penso que é o modelo de família que Deus tem para nós. Agora, em Mateus 7, Jesus nos conta o segredo para viver essa família. Mateus 7, 24, diz assim, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. No texto de Mateus 7, Jesus fala de dois homens que construíram uma casa. Nós estamos construindo, eu estou construindo há 20 anos, estou construindo a minha família. E eu penso que, de fato, você sabe que aqui ele não está falando necessariamente de uma construção civil, da edificação de um prédio, mas é um exemplo da edificação de um lar. E eu penso desse contexto que nós estamos falando, de uma família que vive a totalidade daquilo que Deus tem. E, de fato, construir não é fácil. Não sei se você que está me ouvindo já teve a experiência de construir, né? De reformar, de levantar um prédio. Como é difícil. Nem sempre as coisas saem como a gente esperava, né? Se você já construiu, você sabe do que eu estou dizendo. Me lembro uma vez eu ajudando meu sogro numa construção e cavando os buracos ali para fazer a fundação, e aí começou a cavar e achou uma mina. Aí você tem que tirar a água, tem que drenar a água. Às vezes achou
pedra e dependendo do lugar você tem que quebrar pedra. Às vezes você pode construir em cima daquela pedra, mas dependendo tem que quebrar porque tem que afundar mais ali o alicerce. Enfim, às vezes você planeja um gasto e acaba gastando mais. Às vezes tem imprevistos que acontecem no desenvolvimento da construção. Não é fácil construir. E eu penso que por isso Jesus usou esse exemplo da construção para que ele pudesse explicar sobre o segredo de uma família feliz. Eu penso que a melhor maneira de aprender é com a experiência dos outros. Dizem que a gente aprende com os próprios erros e é inteligente, é ser inteligente aprender com os próprios erros. Mas eu penso que o sábio, ele aprende com as experiências dos outros. Claro que ele vai ter as próprias experiências, claro que ele vai cometer em alguns momentos alguns erros, mas sabedoria de fato é eu olhar para a experiência que alguém teve e aprender com ela, seja boa ou seja ruim. E eu vejo no texto, voltando para o texto de Mateus 7, os dois ouviram as palavras. Os dois sabiam como fazer. Os dois tinham a teoria. Mas a casa de um permaneceu e a do outro caiu. Qual o segredo para ter uma casa perfeita, que permaneça e viver essa felicidade que a Bíblia diz? Eu penso que o segredo é pôr em prática. Esse é o segredo. Pôr em prática. Jesus diz: quem ouve e pratica é como alguém que constrói sobre a rocha. Agora tem aqueles que ouvem e não praticam. Tem aqueles que ouvem, acham até bonitos os ensinamentos de Jesus, como tem pessoas que acham bonitos os ensinamentos de Jesus, acham bonito a maneira que a gente prega a palavra e às vezes até elogia. Nossa, você tem o dom da palavra, você fala tão bem, que lindo. Pois é, mas pode ser muito lindo, mas se eu não colocar em prática, não vai funcionar na minha vida. Não adianta só ouvir, só escutar, não adianta só ler ou só estudar. Tudo na vida que eu aprendo, para que aquilo de alguma forma possa ser efetivo na minha vida, eu preciso pôr em prática. Alimentação, você pode ler livros sobre dietas e sobre nutrição, você pode ser um PhD em nutrição, mas se você não se alimentar bem, você vai viver doente. Você pode estudar sobre o que quer que seja, aquele estudo só vai ser eficaz na sua vida se você colocar aquilo em prática. Pôr em prática é o segredo que Jesus nos traz para que nós possamos viver uma família feliz. E eu queria falar de alguns princípios que precisam ser colocados em prática. Jesus ensinou muitas coisas, na verdade eu preciso conhecer a palavra e organizar a minha vida de acordo com a palavra. Quer ser feliz? Quer viver em liberdade? A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, o conhecimento da verdade é o que me traz liberdade de fato. O conhecimento da palavra. Agora, tem alguns princípios para a família que eu quero compartilhar com você. Quero falar alguns princípios que precisam ser postos em prática. Primeiro princípio é o da honra. Precisa honrar. Honra é reconhecer o valor, é saber que é importante. Isso é honra. E a Bíblia fala que precisa honrar os pais. Se quiser viver bem, tem que honrar, tem que valorizar os pais. Efésios 6:2 diz que é o primeiro mandamento como promessa: honrar pai e mãe, para que te vá bem e prolonguem os dias na terra que o Senhor Deus te deu. Eu penso que ali, essa questão de honrar pai e mãe, para ir bem, para prolongar os dias na terra que Deus te deu, tem um entendimento de que é para viver mais, mas eu penso também que tem um entendimento de que é para viver melhor, viver bem. A terra que Deus deu para o seu povo foi Canaã. Quer viver mais em Canaã, quer viver mais tempo desfrutando das bênçãos que Deus tem, honra os pais. Eu penso que honrar os pais é ouvir o conselho, é tratar bem. Eu penso que se você é um adolescente, um jovem que mora com seus pais, precisa respeitar a direção ou as direções que o pai dá, precisa respeitar o que o pai
estabelece as regras, os horários, precisa saber a forma de falar com o pai de maneira muito respeitosa. Nós estamos numa geração em que o respeito à autoridade tem sido questionado, tem sido ensinado a não se respeitar as autoridades. Agora, querido, você quer viver bem? Quer viver mais? Se você é jovem que me escuta nessa tarde, aprende a honrar os seus pais, aprende a valorizá-los, aprende a ser grato ao que eles fazem por você. Às vezes tem as suas dificuldades, os pais têm as suas limitações, mas na maioria dos casos, os pais fazem de tudo para que os filhos possam estar bem, para que os filhos possam crescer, para que os filhos possam prosperar. Seja grato e honre os seus pais. Agora, você que já é adulto, você que já tem a sua casa, você que já não está debaixo da autoridade, do cuidado dos seus pais, também precisa continuar honrando. E aí eu penso que é o cuidado, é tratar bem, é buscar conselho quando necessário. Os pais são autoridade de Deus para abençoar. Mesmo que o pai nem saiba disso, mesmo que ele nem acredite muito na palavra de Deus, o pai tem autoridade para abençoar o filho. Então queira a bênção do seu pai. Eu penso que isso tem um peso espiritual e reflete até nos nossos filhos. Reflete na forma como os nossos filhos vão nos tratar, vão lidar conosco. A gente precisa aprender a honrar os pais, até para que possamos ser também, no momento, ser honrados. Honrar os pais. Eu penso que tem que honrar Deus, não colocando Deus em segundo lugar, né? Mas no nosso entendimento aqui, eu penso que Deus também precisa ser honrado. Temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E eu honro a Deus quando eu reconheço a palavra de Deus como regra de fé e prática, quando eu reconheço os líderes que Ele constituiu, que Ele estabeleceu, quando eu reconheço e me submeto à sua vontade. Eu honro a Deus obedecendo a sua palavra. Jesus disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Eu honro a Deus. Às vezes a gente pode achar que a honra é o presente ou o elogio, mas a Bíblia diz, Deus chegou a dizer que o povo honrava com os lábios, mas não com o coração. Às vezes a gente está na igreja, a gente está envolvido, a gente canta louvores, mas o nosso coração não honra o Senhor, porque eu honro quando eu decido fazer a vontade de Deus. Mesmo tendo as minhas limitações, mesmo às vezes não conseguindo fazer, o apóstolo Paulo escreve em Romanos 7, o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu quero eu faço, miserável homem que eu sou. Muitas vezes a gente não consegue, mas se eu quero, se eu desejo, se eu me esforço, quando eu erro, eu peço perdão para Deus, eu clamo a misericórdia dele, eu me esforço para não errar de novo, mas se eu errar de novo, eu peço perdão novamente, eu busco ajuda, reconhecendo as autoridades que ele estabeleceu. Não é só a autoridade estabelecida por Deus, não é alguém para me dar ordens apenas, não. A autoridade estabelecida por Deus é alguém para ser canal de Deus na minha vida, é alguém para me abençoar, é alguém que vai liberar uma palavra e quebrar alguma prisão que existe na minha vida. Agora eu preciso honrar a autoridade, às vezes expondo para ela as minhas limitações, as minhas dificuldades, dizendo, ora por mim, me abençoa, libera uma palavra para mim aí, o que me direcione alguma coisa. Eu estou vivendo uma situação de dificuldade, estou com dificuldade no meu casamento, ora pelo meu casamento e, além de orar, abençoa, me direciona no meu casamento. Eu honro a Deus honrando as autoridades. E da mesma forma que eu honro a Deus obedecendo a Ele, eu honro a Deus também obedecendo aqueles que Deus estabeleceu. E volto a dizer, não estou falando de domínio, de controle emocional, não é isso não. Muitas vezes a gente dá no gabinete orientações que as pessoas não põem em prática. Colocar em prática a palavra de Deus, e o pastor, o líder de GC, o líder que Deus colocou sobre a sua vida, ele é um instrumento de Deus para te orientar na palavra. Muitas vezes a gente aconselha pessoas e eu digo, eu não estou aqui apenas para te ouvir, eu não estou aqui apenas para ser um confidente, mas eu estou aqui para te orientar no que diz a palavra. Se você vai num consultório de um médico e ele te passa ali um tratamento,
não adianta nada se você não fizer as orientações que o médico estabeleceu. E eu penso que isso tem a ver com honrar a Deus. Honrar a Deus, se submetendo à sua vontade. Efésios 5 fala sobre as funções do marido e da esposa. A Bíblia fala que o marido é a autoridade e a esposa ela tem que ser submissa. Isso é um princípio que Deus estabeleceu. E eu honro a Deus quando eu me posiciono para viver dessa maneira. Maridos, assumam a autoridade do lar. E não é autoridade para dar tapa na mesa e mandar, não, porque a Bíblia fala que o homem é cabeça, mas não é para ser cabeçudo. Pois é, a autoridade é para dar cobertura, a autoridade é para abençoar. A realidade que a gente vê em muitas famílias é que as mulheres buscam as coisas espirituais e os homens estão mais focados no que é material, né? E aí ainda fala assim, não, mas eu sou o provedor da casa, eu preciso prover alimento para os meus filhos. Mas aí lá em Mateus 6, Jesus disse que não é para se preocupar com alimento ou com o que vestir. Ele fala para não andar ansioso, preocupado com essas coisas, porque quem se preocupa com essas coisas são os gentios. Os discípulos de Jesus, a prioridade não é o alimento e não é a vestimenta. Não é isso que você, como pai, como homem da casa, tem que prover primeiramente. O que você, como homem, tem que prover, como autoridade no lar tem que prover, é a presença de Deus para esse lar. É gerar na sua família e nos seus filhos temor ao Senhor. É ensiná-los a andar nos caminhos para que eles possam ser felizes na vida. Maridos são autoridades e a esposa submissa. Submissão não é subserviência. Submissão é estar debaixo da mesma missão. Qual a missão? É fazer a vontade de Deus. E a mulher submissa, ela vai entender o propósito, entender a missão que Deus tem e auxiliar o seu esposo no desenvolvimento dessa missão. Eu acho que não tenho certeza que eu não seria quem eu sou hoje, não estaria onde eu estou hoje, se não fosse a minha esposa, a Cláuele. Mas aí você está idolatrando. Não. É Deus. Deus foi quem colocou ela na minha vida. Graças a Deus pela vida da minha esposa, porque é uma mulher sábia que me edifica, que às vezes se opõe a mim, muitas vezes. Às vezes a mulher tem essa questão de reclamar e de se opor. A palavra idônea, que quando Deus faz a mulher e diz que lhe faria uma companheira idônea, em alguns contextos o significado ali é opositora. Mas é oposição não no sentido de resistência ou de duelar, não é isso. É oposição no sentido de um contraponto que vai te fazer ir mais longe. Mulheres, sejam submissas, entendam a missão e cooperem para que os seus esposos alcancem a estatura que Deus tem para eles, alcancem os propósitos que Deus tem. O casamento é uma instituição divina. Os votos foram feitos diante do Senhor. Precisa honrar um ao outro. Precisa honrar ao cônjuge. Precisa honrar. Ele deve ser a pessoa mais importante para você, mulher. E ela deve ser a pessoa mais importante para você, homem. A mulher deve saber que a direção vem do marido. O marido tem que saber que a mulher edifica. Acordo é imprescindível. Amós 3:3 diz que não tem como dois andar juntos se não tiver acordo. Ir ou não, onde ir, criação dos filhos, cor da casa, nos mínimos detalhes. Eu penso que o acordo também é um princípio que a gente precisa pôr em prática. Concordância, conformidade, tratado, pacto. É melhor ser dois do que um, a Bíblia diz, Eclesiastes 4:9. Mas é impossível caminhar juntos sem acordo, Amós 3:3. É necessário consenso, diálogo. A autoridade para decidir é do homem, mas a unção para edificar Deus deu à mulher. É uma engrenagem perfeita. Eu gosto de dizer que se o homem é o cabeça, a mulher é o pescoço. É onde a cabeça está apoiada e é o que faz com que ela se mova, com que ela tenha mobilidade. Entendam os papéis que Deus tem. Põe em prática a honra, põe em prática o acordo e, por último, ponha em prática o amor. 1 Coríntios 13, 4-8 fala
sobre esse desenvolvimento do amor. O amor jamais acaba. 1 Coríntios 13 todo fala sobre essa questão do desenvolvimento em amor. Muitas famílias se dissolvem, muitos casamentos acabam, porque dizem que o amor acabou. Mas a Bíblia diz que o amor jamais acaba. Amor é decisão, é entrega, é renúncia. A esposa deve amar o marido como ao Senhor, Efésios 5:22. O marido deve amar como Cristo amou a igreja, Efésios 5:25. Se cada um cumprir esse papel, não tem como dar errado. Não tem como. Não tem como dar errado. O problema é a dureza do coração. Mateus 19:8. Jesus, quando foi questionado acerca do divórcio, Jesus disse que o problema é a dureza do coração. Não seja egoísta. Não se ame mais do que as pessoas da sua casa. Não se ame mais do que a Deus. Quando eu sou egoísta, é um sinal, é uma demonstração de que eu me amo mais do que o próprio Deus. Quando eu faço deliberadamente o que a Bíblia me orienta para não fazer, eu estou me amando mais do que a Deus. Se você tem vivido isso, peça perdão para Deus. Hoje aí, você pode reconhecer e dizer: Deus, eu tenho sido egoísta. A gente tem vivido um contexto de uma sociedade egoísta. As pessoas querem se satisfazer a todo custo. As pessoas querem usar. Passou-se a amar coisas e a usar pessoas. Mas com os discípulos de Jesus não pode ser assim. O objetivo é fazer o outro feliz. É se entregar pela salvação de outro. É o que Jesus fez. Jesus abriu mão da sua glória e se entregou para que nós pudéssemos ter vida eterna. E aí, se a gente vive isso no contexto familiar, se a gente vive uma entrega no contexto familiar, eu me entrego à minha esposa para que ela seja feliz e ela se entrega a mim para que eu seja feliz e nós nos entregamos aos nossos filhos para que eles sejam felizes e eles se entregam também em obediência e submissão. Não tem como dar errado. Se nós pusermos em prática os princípios que Deus estabeleceu na sua palavra, nós vamos viver as promessas, os propósitos, o plano, a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Perdoe sempre que necessário. Não perdoar é dureza de coração. Agora, também esteja disposto a mudar. Porque às vezes a gente faz algo que magoa tantas vezes que aí não tem como continuar caminhando junto. Eu não quero trazer uma palavra de condenação para você que já passou por um divórcio. Não sei a situação que você passou. Eu sei que às vezes tem situações complicadas, quando o outro machuca, fere, desrespeita, quebra a aliança. E às vezes tem pessoas que até perdoam e isso acontece novamente. Eu sei que é difícil. Agora, peça perdão para Deus. Se houve divórcio e você quebrou também a aliança, peça perdão para Deus. Você que está passando por uma dificuldade no seu casamento, preste atenção. O divórcio não é solução. Busque auxílio, busque ajuda. Nós temos ali na Família Viva um curso chamado Plenitude no Casamento. É justamente princípios para viver tudo isso que Deus tem. Perdoe sempre que necessário. E por último, dê lugar ao Espírito Santo. O Espírito nos ajuda nas nossas debilidades. Jesus diz que Ele nos ensinaria todas as coisas. Deus tem um propósito maravilhoso para a sua família. Dê ouvidos à palavra. Busque conhecer as direções que Deus tem para você. Através da palavra, através das revelações do Espírito Santo, através das autoridades que Deus estabeleceu sobre a sua vida. Ponha em prática os princípios da palavra e com certeza você vai ser muito feliz. Deus abençoe você e toda a sua família em nome de Jesus.